Muito bem, pessoal. Parabéns para você que chegou até aqui. E agora você tem na mão é, uma oportunidade ou duas oportunidades que você escolheu. E aí você precisa tomar decisão e precisa fazer o plano de ação. Então, antes de fazer o plano de ação, o que que você precisa fazer? Essa ferramenta que eu vou te passar agora é ferramenta que você pode usar para tudo que você for fazer. Não precisa ser nenhum processo. Para qualquer tomada de decisão que você for fazer na sua casa, no seu trabalho, para uma viagem, para comprar algum bem, você faz essa ferramenta. Ela é fundamental para qualquer tomada de decisão. É a ferramenta ganhos e perdas. Então, o que que acontece na ferramenta ganhos e perdas? Quando a gente tem que tomar alguma decisão, a gente precisa ter uma mudança, ter resultado diferente, você tem os ganhos e você também tem perdas. E você tem ganhos reais e você, quando você não quer, você tem ganhos que te sabotam. Então, você tem ganhos também. E você tem perdas que perdas que te sabotam, que é umas perdas irreais, e as perdas realmente é aquela que vai te dar uma dor maior, porque você não vai atingir aquilo. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um cliente que é o seguinte, ele queria fazer o seguinte, alugar uma sala para o escritório dele. Por quê? Porque o escritório dele era na sala dos pais, era na casa dos pais. Então, o que que acontece aqui? Ele precisava fazer uma mudança e essa mudança tinha um objetivo. Qual era o objetivo dele? Crescer os clientes. Ele precisava crescer os clientes, ele precisava ter liberdade de espaço, ele precisava ter funcionário e ele não podia fazer nada. Por quê? Porque apesar de ter um escritório bonito, todo formado, todo modelado, o que que acontece? Era na casa dos pais. Então ele tinha esse negócio. Então ele tinha alguma zona de conforto ali, mas ele precisava tomar uma decisão. Por que que você quer? Então, dentro do meio do processo inteiro, a gente foi no final e falou: o que que você vai ganhar se você alugar uma sala de escritório fora da casa dos seus pais? Esse é o objetivo. Então vamos lá. Então, o primeiro quadrante, são quatro quadrantes, tá? Então você tem ganhos do prazer, que é o que eu ganho se eu fizer isso. Então, se eu me mudar, o que que eu ganho? Aí você tem o quê? As perdas que te sabotam. O que que é as perdas que te sabotam? É aquilo que você não quer perder. Para você ganhar alguma coisa, você tem que perder algumas coisas. Você não quer perder e ela acaba te sabotando. Então, você não pode deixar essa perda ser maior que seus ganhos. Essa dor, tá? Aí aqui embaixo, no outro quadrante, você tem os seus ganhos do prazer, que é o seguinte: se eu desistir, se eu, não vou fazer isso agora, não quero fazer. O que que eu ganho? Eu também tenho ganhos quando eu desisto. Então, esse é o nosso ganho sabotador. Ele está nos enganando, tá? Ele está nos sabotando. E no outro quadrante, você tem o quê? A sua perda real, que é aquela perda da dor. Ou seja, se é muito forte que eu quero, o que que eu vou perder de não fazer aquilo? Ele está aqui. Então, vamos estudar isso agora. Então, no caso dele, o que que ele vai ganhar? O que que ele vai realmente ganhar? Primeiro, vai melhorar o ambiente, ele vai ter mais motivação, ele vai ganhar tempo e organizar melhor o seu escritório, mudando. Ele vai ter mais clientes, porque ele vai conseguir indicar clientes, pedir indicação, fazer reuniões, sem ninguém interferir. Ele vai poder ter funcionário, ele vai poder ter mais liberdade de entrada e saída. Os pais não vão precisar ficar controlando quem está aí, quem não está aí, tá? Então, isso aqui são os ganhos reais. Então, para ele é muito forte ele poder ter esses ganhos, tanto financeiros como renda, como também essa liberdade de espaço que ele vai ter. Muito bem. Aí, fazendo a ferramenta, o que que ele analisou? Peraí, mas o que que eu perco se eu fizer essa mudança? Comida da mãe, da avó, passa a pagar aluguel, ter funcionário, sempre ele fez sozinho, tá seguro, centralizou, mas deu conta, e vai estar perto né, ele perde de estar perto da família ali todos os dias. Então, essas são as perdas. São os sabotadores, aquele que pesa. Poxa, tô aqui na zona de conforto, né? Ok? Então tem que pensar. E aí, no outro quadrante, o que que tem? Os sabotadores do prazer. Peraí. O que que eu ganho se eu não me mudar? Se eu ficar na casa dos meus pais, o que que eu ganho? Para continuar na zona de conforto. Tranquilo, tô ganhando, tô com meu dinheirinho, aqui tá tranquilo. Fico perto da família.
Para ele é muito importante ficar perto da família. Não vai precisar pagar aluguel. E aí o que acontece? Ele vai continuar ficando sozinho e não precisa pagar funcionário. Então ele vai ter esse ganho. Então você está sabotando. Olha, se você não fizer, você vai continuar com todos esses ganhos aqui. Ou seja, é isso que você quer? E o último quadro é o seguinte: o que que você perde se você não mudar das casas dos seus pais e for fazer o seu escritório fora? O que que você perde? Primeiro, não vai aumentar o número de clientes, porque ele não vai poder trazer clientes para dentro. Todos os clientes, ele tem que ir até o cliente hoje. Hoje ele tem que sair para ir até o cliente, ou por telefone, por meios de redes. Não vai aumentar seus ganhos, suas rendas, porque se ele não tem clientes, não tem como aumentar seus ganhos. É uma condição que ele tem lá. E os seus sonhos, conquistas pessoais, bens de consumo, carro, viagens, apartamento, não vão se realizar. Então, para que eu tenho essa ferramenta? Para mim pensar se realmente é isso que eu quero. O que que pesa mais? Eu ficar perto da família, ter todos esses ganhos aqui, ou realmente ir para o meu objetivo e ter aquilo que eu quero? Então, esse quadro é exatamente para isso, para pesar. Então, você tem que minimizar essas perdas que você vai ter da mudança, minimizar de alguma forma. Ou seja, poxa, eu posso passar na casa dos meus pais à noite, posso passar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, posso vir almoçar, só pegar um escritório e colocar perto. Não precisa ser um escritório lá longe, isso pode ser perto. Então, ele pode continuar minimizando essas perdas para que isso não se sabota, né? Não faça a sabotagem dele. E ele não desista do que ele precisa fazer, tá bom? Então, essa é a ferramenta, esse aqui é o exemplo, eu vou deixar para vocês fazer. E aqui os cenários que você precisa avaliar. Então, qual dos cenários avaliados está mais próximo do seu objetivo? Tem que analisar as perdas e ganhos, o que está te sabotando e o que não está te sabotando. Como que você acredita que as perdas podem ser resolvidas? É o que eu falei. Ele pode almoçar lá, ele pode ter o escritório perto, tá? Então, ele pode aí minimizar. Então, você tem que pensar como você pode minimizar para você não ficar com aquele negócio das perdas. Caso você aceitasse, como você se sentiria? Caso você mude, como você se sentiria? Se sentiria alegre, motivado? Como que você vai se sentir? Opa, agora estou no meu escritório. Senta, olha, mentaliza, realiza. Como vai ser a sua rotina? Vai lá, olha, entende como que vai ser. Caso você não aceitasse, como é que você se sentiria? Não consegui, né? Tô fracassando, tô desmotivado. Como é que você se sentiria? Passa a sensação. E se você aceitar, quais são os próximos passos? Opa, se eu mudar, qual vai ser o próximo passo? Já coloca o primeiro passo. No caso dele, verificar o local aonde vai ser o escritório. Já colocou o primeiro passo. Lá no plano de ação, você já tem que colocar esse primeiro passo, e no plano de ação, aí você vai colocar prazo. Tá? Então, o que acontece? Não faça o plano de ação antes de terminar a ferramenta ganhos e perdas, para que você ganhe consistência de realmente o que você quer e minimize esse impacto da sabotagem, tá? Você precisa minimizar isso para ela não ficar mais forte, você não fazer e você não alcançar esse objetivo, tá bom? Então, gente, sucesso e vamos lá para o plano de ação. Não deixe de fazer ganhos e perdas. Faça para qualquer coisa. Sucesso para vocês. Tchau, tchau.